Olá, seja bem-vindo à Ação Nacional que hoje está na cidade de São Paulo, palco de muitas manifestações nos últimos meses, nos últimos dias. E nós estamos aqui para falar exatamente sobre o cenário político brasileiro. E para conversar com a gente sobre esse assunto, entrevistamos aqui o professor e doutor em Ciências Políticas, especialista em democracia e comportamento político, doutor José Álvaro Moisés. Ele também é especialista em democracia, professor da USP, diretor do Núcleo de Pesquisas de Políticas Públicas. Moisés, muito obrigado por nos receber. Muito obrigado, é um prazer para mim. Bom, professor Moisés, para começar a nossa conversa, qual é a sua análise sobre a crise política brasileira? O senhor considera essa a pior crise política que o Brasil viveu dos últimos tempos? Sem dúvida. Essa é a crise mais grave que o país está vivendo desde que nós tivemos o processo de democratização. A democracia brasileira está completando agora aproximadamente 30 e poucos anos. Se nós tomarmos como base as mudanças que ocorreram em meados dos anos 80, depois a promulgação da nova Constituição em 1988, primeira eleição livre, propriamente dita, em que os eleitores puderam se manifestar em 1989. Então, nesse período, nós tivemos algumas crises. Essa, no entanto, é a mais grave crise, porque ela, digamos assim, é uma crise de natureza multidimensional. Ela é, ao mesmo tempo, uma crise econômica. O Brasil vem perdendo na área propriamente econômica, na estrutura econômica, perdeu uma série de iniciativas. Nós estamos, de fato, num período de recessão. O produto interno bruto nos últimos anos vem caindo, vem crescendo muito pouco e agora até negativamente, né? A taxa de inflação, assim como a taxa de desemprego, é maior do que 10%, são cifras altíssimas, nós temos quase 11 milhões de pessoas desempregadas, mas a crise não tem apenas uma face econômica, ela tem a outra face, que há um processo de retroalimentação entre essas diferentes dimensões da crise, né? O outro lado é a crise propriamente política. O que ocorreu foi que esses 13, 14 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, né, primeiro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e agora com a presidente Dilma, é que o país, num certo sentido, perdeu o rumo da política. O governo não consegue coordenar suas forças políticas, há uma crise e um conflito muito grande entre as forças que fazem a base de apoio parlamentar do governo. Quer dizer, a presidente não consegue se entender com o seu próprio partido, políticas que ela tentou implementar no início de 2015, principalmente, de ajuste fiscal, tiveram a oposição de vários setores, vários deputados, vários parlamentares do PT. Ao mesmo tempo, o PT e a presidente hostilizaram o PMDB, num certo sentido, que era o segundo partido mais importante. Então, isso levou a uma descoordenação do ponto de vista político, da incapacidade de manter o que é o centro do nosso sistema presidencialista, não é? Que é o chamado presidencialismo de coalizão. O presidencialismo de coalizão supõe que, numa situação em que nenhum partido político, nem o do presidente ou da presidente, chega a ter mais do que 15%, 20% de parlamentares no Congresso, o governo tem que fazer uma coalizão com os demais partidos. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo. Qualquer democracia pode ter governos de coalizão. A diferença do caso brasileiro é que, nos últimos anos, as coalizões vêm sendo feitas longe dos olhos do público. As coalizões são feitas quase que exclusivamente em função de distribuição de cargos, né? De oferecer alternativas, oferecer possibilidades, sem que a participação do partido A ou do partido B tenha uma significação propriamente para o programa de governo. O que o partido X ou o partido Y vai contribuir propriamente com o programa? Com qual programa? Que é o que interessa para os eleitores, o que interessa para a sociedade. Então, essas diferentes dimensões da crise acabaram aprofundando uma situação muito crítica, muito difícil. Agora, veja que a crise não é apenas econômica e política, como eu mencionei antes, ela é também uma crise de valores, no sentido de que a sociedade foi progressivamente perdendo fundamentalmente os valores mais importantes da democracia. Quais são os valores mais importantes de qualquer regime democrático? Em primeiro lugar, é o império da lei. É a ideia de que a lei prevalece, a norma
Não é? Aliás, veja que coisa interessante, é a norma que os próprios cidadãos fazem, não é uma coisa imposta de cima para baixo. São os cidadãos, através dos seus representantes, que escolhem as normas, as leis, as regras. Ora, num regime como esse, ninguém pode estar acima da lei. E nós temos tido uma série de eventos, de fatos no Brasil, que mostram que alguns segmentos querem estar superiores à lei, não se submeter à regra que digamos assim, de aplicação comum na comunidade política. O fato mais evidente disso é o abuso do poder. O abuso do poder hoje está fundamentalmente expresso, não é, exemplificado na corrupção. A corrupção é sistêmica no Brasil. Ela diz respeito praticamente a todas as esferas de organização da vida política e da vida administrativa. Então, se você tem uma crise econômica, que é ao mesmo tempo política e ao mesmo tempo uma crise de valores, isso é muito grave. Isso levou a uma situação em que nós estamos já, pelo menos desde o início do ano passado, completamente ingovernados. O país está paralisado, a perspectiva de esperança das pessoas para poder construir as suas vidas, produzir, trabalhar e, de alguma maneira, organizar a sua existência está completamente sem sentido. Isso levou a que nós tivéssemos também uma reação muito dura, muito crítica de alguns setores da opinião pública, que começaram a se manifestar, começaram a fazer grandes manifestações de rua, algumas delas até com conflito com a polícia, às vezes, não é? Mas o sentido, o foco desse outro aspecto da crise, porque isso também é parte da crise, não é? O foco desse aspecto é o que eu chamaria a emergência de um cidadão crítico. Nunca nós tivemos no Brasil tanta gente, tantos brasileiros, tantos cidadãos, homens, mulheres, que têm uma perspectiva crítica sobre o que está acontecendo, querem ter mais informação e querem participar mais. Bom, professor, o senhor está falando que está se despertando, então, um senso crítico da população em relação à política. É esse o caminho mesmo? Porque a gente tem visto, né, jovens, senhores, enfim, todo mundo discutindo a questão política, que era muito difícil de ver no passado, né? Recente. Então, isso eu acho que é um fenômeno absolutamente extraordinário que está acontecendo no Brasil, que ao mesmo tempo que você tem uma descrença, uma desconfiança muito grande das instituições, particularmente do Congresso Nacional e dos partidos políticos, isso é uma coisa que vem crescendo. Os meus livros sobre isso já há quase 10 anos eu estou chamando a atenção para isso, tá? Há um fenômeno de desconfiança, de perda da crença, que é ruim para a democracia, né? E pode até, se você tiver uma continuidade muito grande dessa descrença, pode criar uma base social que apoia, por exemplo, a volta do regime militar. Agora, ao mesmo tempo que ocorreu isso, não é, como nós tivemos transformações muito importantes na sociedade, até um período recente, a economia estava tendo dinamismo, estava incorporando mais gente, se não na riqueza, pelo menos no mercado de consumo. Sim. Quando você tem mais gente consumindo, principalmente os segmentos mais jovens chegam na universidade, a perspectiva crítica tende a aumentar. E foi isso que ocorreu no Brasil nesse período que vem agora, desde o início dos anos 2000, quer dizer, nesse novo século, não é? Por um lado, descrença, mas, ao mesmo tempo, as pessoas começaram a perceber que elas podem cobrar, elas podem exigir informações, elas podem demandar explicações dos governos. E nós tivemos, em 2013, uma manifestação absolutamente inédita, Verdade. que foi uma coisa da ordem de 2 milhões de pessoas, que não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em grandes capitais, mas mesmo em cidades médias, como Campinas e outras, teve muitas manifestações em que o foco central era, por um lado, a crítica a essas instituições que estão funcionando mal, o Congresso particularmente e os partidos, e, por outra parte, uma demanda muito forte, muito consistente de mais qualidade dos serviços públicos. Quer dizer, veja que coisa interessante, não é que as pessoas estão dizendo que elas não querem a política, que elas não querem o Estado, elas estão dizendo que querem uma política de natureza diferente.
Elas querem uma política aperfeiçoada, elas querem mais políticas públicas com mais qualidade para responder a novas exigências que surgiram com essa grande transformação que ocorreu na sociedade. Isso é uma coisa que não é apenas no Brasil que ocorre, né? Isso, quando nós olhamos a experiência do século XX, ocorreu em vários países. Quando você tem processos de modernização, transformação da economia, inclusão de mais gente, de mais segmentos sociais em novos papéis, as pessoas também tendem a cobrar mais. Agora, essa perspectiva do cidadão crítica é nova. Ela vem ocorrendo na Europa, ela vem ocorrendo nos Estados Unidos, teve em vários, depois da crise de 2008, 2009, teve na Espanha, na França, nos Estados Unidos, né? Teve vários movimentos, depois também na chamada Primavera Árabe, né? Em alguns lugares do mundo do Oriente Médio, mas no Brasil não era uma coisa tão consistente. Aliás, ao contrário, há uma certa tradição no Brasil de que as pessoas ficam em casa. Elas tendem a depositar confiança, entregar digamos assim, toda a sua autonomia, todo o seu desejo de realização para o governante. Agora, isso está mudando, não é? E é exatamente isso que se constitui, eu acho que, num fenômeno novo. Esse fenômeno tem uma grande base para uma renovação da política. Nós temos más notícias com a crise, mas nós temos boas notícias com a emergência dessa perspectiva do cidadão crítico. Bem, esse é o Programação Nacional, nós estamos falando aqui com o professor Moisés, professor da USP, professor Dr. Moisés. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para falar um pouquinho mais sobre o cenário político brasileiro. Fique com a gente.